Olá, tudo bem? Olha só, estamos fazendo aqui o roteiro de estudo do segundo ano. Esse caso é o B1. Então vamos tocar em frente para ver como a gente faz para ajudar na prova. Eu vou desviar o olhar, então desculpem, é porque a prova está do meu lado e infelizmente vou ter que praticar essa deselegância com vocês. Já justificado, vamos em frente. A prova está dividida em, na verdade, três pretéritos do campo do indicativo. Indicativo já sabemos que é um modo verbal que se caracteriza por ações incontestáveis e indiscutíveis. Comi chocolate. Então, uma afirmação indiscutível. Eu comi chocolate. No passado. Aí entramos no campo dos pretéritos. Vamos caso a caso. Vamos lá. Primeiro pretérito, na ordem, pretérito imperfeito, pretérito indefinido, pretérito plusquamperfecto. Vamos ter interpretação de texto e textualidade aplicada à sala de aula. Então vamos começar com o pretérito indefinido. O que é o pretérito indefinido? É uma ação concluída no passado. Tem fichas. Procurem lá no Moodle a ficha do pretérito indefinido para poder estudar as suas terminações, enfim, e com isso tocar em frente. Pretérito indefinido, como já disse, é uma ação concluída no passado. Portanto, despertei esta manhã. Tá claro até aí? Se eu despertei, é uma ação que eu acordei alguém. Porque se eu fosse falar que eu acordei a mim mesmo, eu diria me despertei. Essa é uma das características do espanhol, a pronominalidade. Então vamos começar do início. A língua espanhola é uma língua bem mais complexa no sentido de possibilidades e não em grandeza. É tão forte e tão grande quanto o português. Então não estou fazendo nenhum juízo de valor. Pelo contrário, quando eu faço exaltando o português. Eu acho que o português é uma língua muito mais ágil, muito mais moderna, muito mais vinculada à comunicação, à facilidade de relações. O espanhol ainda tem uma série de entraves. Um deles é esse. O que vai dar, qual vai ser o agente da ação, será estabelecido pelo pronome. Então, se eu digo eu canto, eu canto para alguém. Se eu digo me canto, canto para mim. Por isso que se divide em dois grupos. Verbos reflexivos ou pronominais, também chamados também não chamados não, acompanhados pelos pronomes átonos ou reflexivos e pronominais. E tem os pronomes personais, tradicionais, yo, tu, ele, nosotros, vosotros e ellos, que são chamados pronomes personais e que vão acompanhar os verbos infinitivos, verbos terminados em ar, er ou ir. Portanto, o verbo cantar se conjuga com pronomes personais. O verbo cantar-se conjuga com pronomes átonos. O verbo não muda. Olha só, yo cantei, me cantei. O que mudou nessas duas conjugações? É que no primeiro eu estou anunciando que eu canto para alguém. No segundo, eu estou anunciando que eu canto para mim. Se lembraram da aula? Em frente. Então, o primeiro ponto é o pretérito indefinido. Isso vai gerar um texto. Então, está entre parênteses, vocês preenchem aí os verbos conjugando. E depois vamos ter um verdadeiro falso. Então, esse texto vai estabelecer um verdadeiro ou falso. Você vai dizer, olha, sim, é verdadeiro, isso aqui é falso, em relação ao texto. Então, também tem esse exercício de interpretação textual. Em seguida, tá, o próximo vocês vão dar vocês vão usar uma caixa de texto e vocês vão relacionar frases com o texto. Então ele vai estar no pretérito indefinido também. Então vocês vão pegar e vocês vão usar o pretérito indefinido e também o pretérito imperfeito. Nesse caso é uma relação misturada.
Por exemplo, você vai usar numa frase, se for de acordo, o imperfeito e outra, o indefinido. A gente não fala só indefinido ou só imperfeito, a gente vai mesclando e adequando as ferramentas adequadas para a comunicação. Próximo, pretérito plusquamperfecto. Plusquamperfecto. Plusquamperfecto é bacaninha. Por quê? Porque ele é um verbo composto. Então, plusquamperfecto, ou mais que perfeito, ele tem a seguinte característica. Em espanhol, em português é um verbo simples. Em espanhol, ele tem que ter o verbo haber conjugado no pretérito imperfecto. Por exemplo, yo había, tu habías, él había, mais um verbo conjugado no particípio. Então, o particípio a gente sabe que é uma figura impessoal que se caracteriza por terminar em ado ou ido. Atenção, tem uma lista de particípios irregulares, como por exemplo, vamos lá, vamos começar. Verbo cantar, yo había cantado. Ou cantar-se, me había cantado. Verbo vestir-se, me había vestido ou yo había vestido. Verbo hacer, yo había hecho ou me había hecho. Perceberam que aí tem um verbo irregular? Essa lista de irregularidades está numa lista dentro do Moodle. Lembrem disso. Depois nós vamos para continuar com o plusquamperfecto. Voltamos agora sim para o imperfecto. E qual a característica do imperfecto? Esqueci. O plusquamperfecto se refere a uma ação anterior à ação principal. Então, se eu havia hecho algo antes de uma ação principal no passado. Você lembra que eu falei? Eu invitei a minha esposa a cenar, invitei a minha esposa a jantar. Antes eu havia hecho a reserva, eu havia chamado ao restaurante, se estava bem, etc. No pretérito imperfecto já muda. O pretérito imperfecto é um pretérito, um passado interrompido. Eu estava estudando, quer dizer que fui interrompido no ato de estudar. Eu havia escutado, então eu estava escutando e parei de escutar porque algo me interrompeu. E assim por diante. Terminamos com uma textualidade constituída basicamente a partir de quê? Do filme que nós vimos, que é O Segredo dos Seus Olhos. Fechou? Então, um abraço, beijos, boa prova. Valeu, tchau, tchau.